Capítulo 103. Ato de abertura. 1. Por que você está sorrindo como uma criança ganhando um doce? Aconteceu alguma coisa boa? Não me diga que vai meter o louco de novo. Caramba, velhote. Você faz parecer que eu sempre faço coisas malucas. Vai me dizer que não? O rei marcial riu do ancião, que olhou para ele com desconfiança. Bem, supôs que fez um monte de coisas loucas quando era mais jovem, e, de alguma forma, foram os anciãos que sempre acabaram pagando o preço. É hoje. O que é hoje? Dia de ver como o meu genro é incrível. Ah, tá falando disso. O ancião assentiu em compreensão. Os anciãos sabiam que Yonvou tinha recebido permissão para entrar no arquivo de habilidades por 4 dias com o objetivo ridículo de criar um Mugong nesse período de tempo. Edora está planejando dar a espada Yin para ele. Parece que sim. Bem, acho que já era óbvio. Ele derrotou alguém como Zhang, que escalou 30 andares logo após terminar o tutorial em uma idade tão jovem. Não será fácil encontrar alguém como ele de novo. É uma pena que não podemos ver o rosto dele. Aposto que ele é bonito. Como sabe disso? O rei marcial apenas sorriu sem dar uma resposta. No entanto, sua risada indicava claramente que estava escondendo algo na manga novamente. Ninguém podia detê-lo sempre que sentia vontade de fazer isso, nem mesmo a médium psíquica, a quem o rei marcial deveria se submeter. De qualquer jeito, você não deve sobrecarregar o garoto. Terminar o Mugong em 4 dias, é sério? Que tipo de missão ridícula é essa? Sei que estava querendo que ele visse as próprias fraquezas, mas pode acabar se rebelando se forçar demais. Os anciãos não achavam que Yonvou completaria a missão dele. Até mesmo o rei marcial, que tinha sido considerado um prodígio na juventude, não foi capaz disso. No entanto, o rei marcial apenas sorriu misteriosamente e mudou de assunto. Qual é a situação do ovo? Como estão indo? Quanto mais pesquisamos, menos entendemos. Então, é uma besta lendária? Bem. O ancião organizou seus pensamentos porque não sabia o que dizer, mas logo falou com um tom sério. Sem dúvidas está nesse nível, mas contaremos os detalhes mais tarde. Não podemos dizer nada com certeza agora. Então parece muito importante. Tudo bem. O rei marcial se levantou, pronto para verificar Yonvou. Está na hora de ver como o meu genro se saiu. Caralho. O garoto perdeu a metade do peso. Edora, o que você fez? Deixou ele passando fome ou o quê? O rei marcial riu de surpresa com o peso que Yonvou havia perdido. Tinha olheiras bem escuras no rosto dele atrás da máscara, mas também seus olhos estavam mais afiados do que nunca. O rei marcial entendeu tudo depois de olhar para aqueles olhos. O garoto conseguiu mais do que esperei. Yonvou perguntou. Devo te mostrar aqui? Claro. Assim que recebeu a permissão, Yonvou ativou seu circuito mágico. O recém-concluído controle de mana da asa celestial elementos. Fogo, tenebroso, eletricidade, está sendo revelado ao exterior. A proficiência da habilidade controle de mana da asa celestial aumentou. 12,9%. Um vento quente se espalhou do Yonvou, chicoteando e fazendo a Edora chocada pular em recuo, enquanto pegava de raspão no peito dela. Foi um aviso para não chegar muito perto. Onde quer que o vento passasse, o ar esquentava, a terra rachava como se houvesse uma seca, a grama ficava amarelo queimada e surgia chamas. O fogo começou a se espalhar até que um pilar de fogo cresceu ao redor dele, com o calor pressionando quem estivesse perto dele. Edora conseguiu ver a silhueta dele dentro das chamas, como se ele fosse um ser divino usando uma armadura de fogo ou um anjo com asas ardentes. Não um anjo. Parecia mais um demônio com sua armadura preta. Yonvou adornou a fundação da escritura da transformação do tendão com o Qigong para criar um cultivo interno perfeito e completo. Foi uma grande demonstração de poder marcial, e Edora ficou muda com a visão. Seus olhos tremeram quando usou perspicácia para checar o poder mágico dele. Mais do que o dobro do valor original. Não 3 vezes. Ela não podia acreditar que a criação de um novo cultivo interno poderia ter esse resultado. O que exatamente ele criou?
Um pensamento lhe ocorreu: quão ineficiente era o poder mágico dele antes. Ele ainda era tão poderoso, mesmo sendo tão ineficiente. O quão mais forte ficou com o Mugong. Com apenas o cultivo interno iniciante, ele já estava mostrando muito potencial. Se seu cultivo interno se desenvolvesse ainda mais, e o rei marcial mantivesse sua promessa de ensinar o Mugong, o poder dele cresceria exponencialmente, de modo que era impossível prever o quão poderoso acabaria se tornando. Esse garoto é um monstro. O rei marcial olhou para ele e riu, porque só esperava que Yonvou completasse a missão, não criando resultados tão espetaculares. Havia áreas que precisavam de melhorias, mas ainda conseguiu um feito incrível. Mas isso, Dora e Punch trouxeram para casa alguém incrível, e o rei marcial sentiu seu coração pulsar descontroladamente. Após a ascensão dos 9 reis, ele ficou tão forte que achou difícil encontrar um rival adequado, mas foi a primeira vez em muito tempo que ficou realmente curioso sobre alguém. O garoto na frente dele era uma fera, assim como ele. Não percebendo que estava expondo os dentes, o rei marcial perguntou: "Você me copiou, não foi?" Notou de imediato as semelhanças com a graça do Deus Supremo que ele dominou quando Yonvou usou o controle de mana. O humano não negou. "Sim. Você é a pessoa mais poderosa que já conheci." "Ah! Você não precisa me bajular assim, mesmo que seja verdade." O rei marcial sorriu e olhou para Yonvou com os olhos brilhando enquanto observava o controle de mana dele. Parece que você usou a escritura da transformação do pendão como base e combinou com o terceiro cultivo interno. Depois, você adicionou o Gong Mil Dragões para equilibrar. Pela cor, você escolheu o Qiangong, Magong dos pontos de acupuntura opostos, golpe do relâmpago e cultivo interno leve. Yonvou estalou a língua quando o outro descobriu todos os detalhes do seu Mugong. Ele não achava que alguém os reconheceria tão facilmente, mas o rei marcial era o rei marcial por uma razão. Parece que você se concentrou em aumentar o ataque e os poderes destrutivos, e ainda adicionou o cultivo interno leve para equilibrar. Mas acho que se mudar um pouco essa parte vai ficar ainda melhor. Percebendo que o rei marcial estava dando conselhos, Yonvou prestou mais atenção. Nenhuma quantidade de informação nos livros poderia se comparar aos conselhos dele. Por quê? O rei marcial riu dissimuladamente. Porque sim. O quê? Yonvou acidentalmente deixou escapar seus pensamentos. O rei marcial disse brincando. Porque isso parece o caminho certo. Yonvou ficou sem palavras. Por que está me olhando assim? Parece o caminho certo. De que outra forma posso explicar? Gênios como eu sabem imediatamente depois de ver algo. Yonvou ficou mesmo com vontade de chegar. Quando começou a aprender sobre mana, sua paciência realmente atingiu os limites por causa de quão mal seu irmão Yu tinha o explicado. Todos os gênios foram abençoados com um talento latente para a arrogância. Ainda assim, é o suficiente. Parabéns. Você é a terceira pessoa a passar no meu teste. Você atingiu um alto nível de Mugong. A missão, o teste do rei marcial, foi concluída com as condições mais altas. Você alcançou uma conquista que não é facilmente realizada. Karma adicional será recompensado. Você adquiriu 2.000 pontos de karma. Você adquiriu 1.000 pontos adicionais de karma. Você recebeu a qualificação para aprender com o rei marcial. Aprenda com o rei marcial para subir para um nível mais alto. Você pode receber o livro de habilidade 8 punhos extremos. Peça ao rei marcial. Você recebeu a herança da espada Yin. Discuta os detalhes com o rei marcial. Você pode pedir mais recompensas. Todas as estatísticas aumentaram em 15 pontos. A proficiência da habilidade controle de mana da asa celestial aumentou em 5%. 26,1% As mensagens de parabéns surgiram na frente dos olhos dele, sinalizando a conclusão da missão. Pegue. O rei marcial jogou um objeto para Yonvou antes mesmo de terminar de ler todas as mensagens. Yonvou pegou facilmente. Era o livro 8 punhos extremos. Com seus olhos dracônicos, foi capaz de ver um monte de imperfeições densamente compactadas.
Isso significa que é um livro de altíssima qualidade. Ele tentou descobrir que tipo de Mugong era. Pelo título, parecia um livro sobre técnicas de luta. Como prometi, de agora em diante, vou te ajudar a dominar Mugong. Estou planejando te ensinar os 8 punhos extremos. Claro, você não pode dizer não. O rei marcial disse com humor: como já sabe, temos que ir para a guerra em breve, então você só terá que ser meu discípulo por um tempo. Lembre-se, não vou ensinar a mesma coisa 2 vezes. Os olhos do Yonvou brilharam. Ficar ao lado do rei marcial significava que teria a chance de ver seu desempenho na guerra. Seus olhos draconianos definitivamente melhorariam, e se o rei marcial o ensinasse diretamente, teria uma oportunidade de melhorar seu físico, que não tinha evoluído desde que passou todo o seu tempo procurando pelas peças escondidas. A qualidade do software era inútil se o hardware não pudesse alcançar. Tenho uma pergunta. Vai em frente. Ganhei uma coisa chamada de herança da espada Yin. O que é? Vamos ver isso quando chegar a hora. Claro, você pode rejeitar se quiser. Mais alguma coisa? Você disse que eu era a 3ª pessoa a passar neste teste. Posso perguntar quem foram os outros 2? Ah! Você não tem jeito, garoto. Já está curioso sobre eles. Você provavelmente já ouviu falar de um deles antes. Já que é bem famoso. Quem é? O Deus da Espada. Os olhos do Yonvou se arregalaram. O Deus da Espada era o líder dos 5 deuses marciais do Xiongvado. Ninguém poderia se comparar ao manejo de espada dele, e até mesmo todos por um reconheceu as habilidades dele. Então essa foi a primeira pessoa a passar no teste. Ele costumava ser o meu discípulo. O rei marcial soltou a informação chocante como se estivesse falando sobre o tempo. Yonvou ficou ainda mais surpreso, porque isso era algo que seu irmão também não sabia. A relação entre o Xiongvado e a tribo dos Unichifres é mais próximo do que imaginei. Se eu acabar lutando contra o Xiongvado, terei que ir contra a tribo dos Unichifres também. Yonvou engoliu em seco. Bem, já faz um tempo desde que ele foi excomungado da tribo. De qualquer forma, o que estou tentando dizer é que você tem um professor incrível, então deve ficar grato de coração e tratar este professor com mais reverência. Ficou claro? O rei marcial continuou a se gabar. Quem é o segundo? É segredo. Não é que eu não queira te contar, mas você nem saberá quem é se eu contar. Yonvou pensou que poderia ser um jogador habilidoso que preferia ficar discreto. A torre estava transbordando de jogadores talentosos, e alguns só queriam subir por conta própria sem atrair nenhuma atenção. Então tenho um último pedido. Qual? Naquele momento, os olhos do Yonvou brilharam. Quero ver a verdadeira força do rei marcial. Capítulo 104, Ato de Abertura, 2, Minha Força. O diário do irmão dele não continha nenhuma informação sobre as habilidades dos altos rankers, mas não importava porque Yonvou queria ver por si mesmo. Agora tinha uma rara oportunidade de testemunhar a força do rei marcial, que estava no auge dos 9 reis. Nossa! Ser professor não é fácil. 1. O que devo mostrar? Em vez de achar os muitos pedidos do Yonvou irritantes, o rei marcial viu isso como um sinal de confiança. Além disso, pensou que seria uma boa chance de mostrar um movimento extravagante. Há muito tempo, era chamado de arquivo ambulante porque conhecia muitos tipos de Mugong e dominava alguns deles. Como um Mugong que estava planejando ensinar era os 8 punhos extremos, imaginou que deveria dar uma pequena prévia. Geralmente não mostro isso para outras pessoas, mas vou fazer uma exceção apenas para você, então observe atentamente. Esta é uma parte dos 8 punhos extremos, conhecida como Quebre o Céu. O rei marcial se posicionou e a atmosfera de repente ficou mais pesada. Crash! Yonvou fixou seus olhos dracônicos no rei marcial, não querendo perder nem mesmo um único detalhe. Respiração, circulação de mana, movimento muscular ou os ângulos dos movimentos. O objetivo que queria alcançar estava se desenrolando bem na frente dele. A besta adormecida dentro do rei marcial começou a aparecer, e seu espírito de luta explodiu como uma tempestade.
A presença do rei marcial se expandiu até que se tornou como um gigante, depois ficou ainda mais vasta, como se fosse a única existência no mundo. Edora ficou pálida e recuou, plantando sua espada no chão como se quisesse se proteger. Até Yonvou achou difícil ficar firme. O circuito mágico girou no corpo dele freneticamente, mas mal conseguiu manter o equilíbrio enquanto olhava para o rei marcial sem tirar os olhos por um único segundo. Tudo sobre o rei marcial parecia uma ilusão, algo muito além do que já tinha visto antes. Ele estava mostrando um mundo totalmente novo, e todos os conceitos que categorizou em sua cabeça explodiram como fogos de artifício. Quando tentou reunir tudo, caíram como blocos de Jenga diante de uma força que excedia Mudong, a força de alguém que havia treinado seu poder mágico ao máximo. Era o cume que precisava alcançar. A luz do rei marcial brilhou em azul, quando usou sua mão para fazer um corte através do sol. Svish! Foi então que o sol se dividiu em dois. Os olhos do Yonvou se arregalaram com a visão inacreditável. Edora cobriu a boca com a mão. Um grito sem som parecia ecoar em torno dos dois pedaços do sol que haviam caído, e a escuridão caiu sobre eles, sufocando o mundo como se a luz nunca tivesse existido em primeiro lugar. E então, como se fosse um truque de mágica, o sol voltou ao seu lugar e a luz voltou ao mundo. Tudo aconteceu tão rápido que as pessoas se perguntaram se tinham imaginado coisas. Yonvou ficou estarrecido além das palavras. Isso é mesmo possível? Ele pensou que já havia dado os primeiros passos para se tornar poderoso com o controle de mana que tinha desenvolvido em 4 dias. No entanto, existia uma lacuna tão grande entre ele e o rei marcial que quase desistiu de alcançar. Até mesmo seus olhos dracônicos não conseguiram acompanhar os movimentos do rei marcial. Ufa! Meu ombro tá doendo um pouco porque fazia tempo que não usava a minha força. Você viu tudo, não viu? O rei marcial disse enquanto girava o ombro. Vamos embora hoje à noite, então não se atrase. Edora, dê comida ao garoto. Todo mundo vai subestimar o coitado quando virem que ele tá tão magro. Tá bom. Fui. Depois dessa profunda demonstração, o rei marcial saiu em silêncio. Yonvou passou muito tempo voltando a si. Algum dia seus punhos ficaram tão cerrados que suas veias incharam, quando uma nova paixão se acendeu no seu coração. Algum dia vou superar esse nível pela primeira vez. Uma meta enorme que precisava alcançar surgiu na mente dele. Ai! Quase morri. Em um local distante, longe do Yonvou e da Edora, o rei marcial verificou se estava sozinho e depois começou a massagear o braço direito. Ele sofreu muitos danos musculares por forçar seu poder mágico ao máximo. Pensei exatamente o mesmo também. Porque estava se exibindo. Os anciãos estão quase enlouquecendo te procurando. Eles estão se perguntando se você perdeu a cabeça, e todos os outros clãs vão enviar reclamações para nós. A médium psíquica o repreendeu. Não. Mas querida, não posso mostrar a esse garoto nenhuma fraqueza, não acha? Ele sorriu. Um professor deve ser alguém que não pode ser alcançado. Preciso ser um muro, bem como um objetivo para incentivar o aluno a se esforçar mais. E se você acabar completamente com a motivação dele? Bem, se for esse o caso, então ele não vale o meu tempo, o rei marcial disse em um tom frio. Enfim, como foi? Está satisfeito? Você não estava planejando ir tão longe antes. Fiquei satisfeito desde o início. O quê? Vou fazer ele trabalhar mais do que planejei. O deus da espada levou 30 dias para terminar o teste, mas esse garoto só levou 4. Já que tenho que ser um professor ainda melhor, não é justo pedir para ele ser um aluno ainda melhor. Os olhos do rei marcial estavam cheios de antecipação enquanto sorria, pensando em como seria divertido se esses dois discípulos se encontrassem. Ele não pôde deixar de pensar que muitas coisas divertidas aconteceriam durante a guerra. A noite chegou, sinalizando o início da guerra. Aqueles membros da tribo que concordaram em se juntar à guerra já estavam esperando no centro da aldeia. 21 clãs prometeram participar, e cada um enviou representantes.
Alguns clãs enviaram mais de 10, enquanto outros enviaram 100 combatentes, totalizando cerca de 500 guerreiros. O número não parecia particularmente grande, mas as auras deles os faziam parecer um exército de milhares. Yonvou estava em algum lugar na multidão com os outros convidados, ouvindo o discurso do rei marcial. Aposto que vocês estão com medo porque já faz um tempo desde que saímos, hein? Não molhem as calças, fui claro. Ficarei de olho nessas pessoas. Seu discurso estava repleto de piadas e não era sério ou digno. Você é o único que precisa ter cuidado. Vamos trocar de rei se você for espancado. Oh! Seria demais. Já até consigo imaginar aquela cara toda roxa e preta. Não teremos que olhar para o rosto dele de novo. Os guerreiros brincaram com o rei também, fazendo Yonvou pensar que talvez essa atitude fosse em parte a razão pela qual a tribo dos Unichifres era a força militar mais forte da torre. Eles não pensavam que perderiam e tinham um imenso respeito pelo rei marcial, mesmo com essas piadas. De qualquer forma, é melhor não morrerem, porque eu vou ir até o inferno e arrastar para fora com um puxão de orelha de qualquer um que morrer. Fui claro. Sim, Vossa Majestade. Ok. Vamos. É hora de levar a sério. Depois que o rei marcial gritou, os guerreiros rasgaram os bilhetes que receberam. Yonvou também rasgou seu bilhete com todas as forças, e seus olhos brilharam como fogos fátuos. A guerra entre o Dragão Vermelho e o Xiongvado havia começado. Este é o 11º andar, o palco do mundo dos sonhos. Antes mesmo da mensagem desaparecer, Yonvou e a tribo dos Unichifres se moveram em direção à cidade de Kuran, planejando viajar sem descanso com a lua sendo a única fonte de luz. Lutar juntos assim é o destino. Por que não nos apresentamos? Sou Silon. Uma bela voz soou quando quem falou se aproximou dele. Ele segurava um martelo alto sobre a cabeça e era um halfling um pouco menor do que Enova. Silon era um rank famoso amplamente conhecido como um martelo cantante. Ele ganhou fama por ser capaz de exercer uma grande quantidade de força, apesar do corpo pequeno, mas havia desaparecido da torre para viver com a tribo dos Unichifres. Ele parece mesmo uma criança. Silon podia parecer jovem, mas já era um adulto maduro que passou por muitas experiências. Halflings e anões tinham físicos semelhantes, então as pessoas os distinguiam pelos rostos deles. Os anões tinham rostos musculosos, enquanto halflings rostos infantis. Eles também eram famosos pelas vozes bonitas e habilidades musicais. Caim. Yonvou olhou para Silon por um momento antes de olhar para frente mais uma vez. Ficou claro que não pretendia ter uma conversa. Silon olhou para Yonvou com uma expressão confusa. No início, não sentiu nenhum interesse quando soube que o último convidado da tribo era o acumulador. Ele realmente não se importava com o que acontecia na torre, mas quando ouviu o boato de que o rei marcial havia assumido o acumulador como discípulo, seus ouvidos se animaram. O rude do rei marcial tem um novo discípulo? Durante todo o tempo em que foi um convidado, ele só viu 2 dos discípulos do rei marcial. Um era o deus da espada e o outro era igualmente poderoso. Para se tornar discípulo dele, era preciso não apenas potencial, mas também uma qualidade realmente especial. Silon ficou curioso para ver por si mesmo o que o rei marcial notou em Caim. No entanto, Yonvou ignorou depois de apenas compartilhar seu nome. Sua atitude rude fez as sobrancelhas de Silon se contraírem. Este discípulo era como os outros, e ele irritou Silon tanto quanto o rei marcial. Talvez ser rude fosse algo que todas as pessoas poderosas tinham em comum. Silon quase nunca tinha recebido esse tipo de atitude durante seu tempo como ranker, mas tentou suprimir sua raiva. Talvez estivesse falando com um novato que acabou de começar a subir a torre e não sabia quem era Silon, então forçou uma risada. Você é muito quieto e franco para sua idade. Já conheceu os outros convidados? Íamos dar uma festa de recepção, mas você ficou nos arquivos por dias. Silon queria se dar bem com Caim, esperando ver a qualidade que o rei marcial observou. No entanto, naquele momento, o rei marcial, que estava na frente, berrou. Caim! Venha aqui!
Yonvou assentiu para Silon e desapareceu. Silon franziu a testa e parou de andar enquanto pensava em como o pirralho o havia ignorado. Você está bem? Trivia, que estava seguindo Silon silenciosamente, riu. Era difícil distinguir claramente suas feições por causa do capuz, mas suas rugas sugeriam sua idade. Ele também era um ranger convidado da tribo e era conhecido como um mestre electro. Você acabou de me perguntar se eu estou bem. Estava me perguntando se todos que se parecem com o rei marcial são assim. Talvez sejam. São pessoas não acostumadas à interação social. Trivia esfregou o queixo. Ouvi dizer que o rei marcial vai dar aulas para ele durante a guerra. Acho que veremos algo interessante. Xi. Os olhos de Silon se estreitaram em aborrecimento. Vamos descobrir se ele pode se dar ao luxo de ter esse tipo de atitude depois de ver o desempenho dele. Continua no próximo vídeo.